São medidas sobre a contribuição substitutiva da folha de pagamentos, contribuição previdenciária substitutiva da folha de pagamentos, né, que era aquela questão da desoneração da folha que foi feita em todo o primeiro mandato da presidente Dilma, e a segunda parte é toda sobre medidas em relação aos Jogos Olímpicos. Essa segunda parte não traz nada polêmico, inclusive o projeto que veio da Câmara é o mesmo, basicamente, proposto pelo governo, então não tem polêmica, mas a primeira parte sobre a elevação das alíquotas dessa contribuição substitutiva, né, que desfaz essa desoneração que foi feita durante o primeiro mandato, ela é bastante polêmica, porque todo o segmento produtivo está querendo fugir, ou pelo menos ter os efeitos disso reduzidos. E qual foi a justificativa do governo para trazer esse projeto de lei? Ela era parte das medidas do pacote de ajuste fiscal que o governo propôs. Aliás, é a última delas, né? E ela atua no lado da arrecadação. Ela trava um pouco a perda de arrecadação provocada por essa desoneração, que o governo questiona se teve os efeitos que se desejava no princípio. E há alguma diferença entre essa PLC e a MP 669, que foi devolvido pelo Senado? O PLC, sim, porque o PLC já traz as modificações aprovadas na Câmara ao projeto originalmente proposto pelo governo, que era igual à medida provisória, né? É claro que com todo esse tempo que aconteceu, a medida provisória continha algumas coisas que já foram, inclusive, incorporadas à legislação, como algumas relacionadas à tributação sobre bebidas frias. Então, essa parte toda caiu na Câmara, teria que cair mesmo, e, além disso, a Câmara ela aprovou algumas coisas que diminuíram um pouco os efeitos fiscais disso, principalmente sobre empresas que produzem produtos da cesta básica, né? E aqui no Senado, o PLC não passou pelas comissões, né? Era para ter passado pela CCJ, pela CAI, foi direto para o plenário. Por que isso? Isso tudo decorreu da urgência que o governo tem em aprovar essas medidas em face da perda de credibilidade do governo em relação às medidas fiscais propostas, né? Então, quanto mais se demora a aprovar isso e que as medidas entrem em vigor, mais a arrecadação se perde e isso é um problema para o governo, na verdade. Então, a ida direto a plenário ela é consequência dessa urgência que se tem para a aprovação das medidas. Em relação às emendas que foram apresentadas ao projeto, quantas foram as emendas e o que elas dizem? Foram 29 emendas apresentadas no Senado. Praticamente todas, eu diria todas elas, dizem respeito a tentar mitigar os efeitos dessa elevação de alíquota para segmentos econômicos determinados. Então, é claro que o governo não tem interesse em aprovar nenhuma delas, né? Mas cada segmento tenta legitimamente reduzir os efeitos desse aumento da carga tributária, né? E, o senhor vendo assim pelas emendas, o senhor acredita que o texto vai mudar aqui no Senado ou talvez continue o mesmo que veio da Câmara? Na verdade, a tendência, eu não sei, depende da força que o governo vai ter para aprovar, tal qual veio da Câmara, porque a ideia, eu acho que é aprovar como veio da Câmara, exatamente para que não haja necessidade de voltar para lá para analisar as alterações feitas. E qualquer alteração seria no sentido de diminuir os efeitos fiscais, ou seja, diminuir a arrecadação do governo com a medida, e isso não interessa ao governo. Então, é claro que as empresas, as indústrias, os segmentos econômicos gostariam que ela fosse modificada, e o governo não, né? Já que já houve até uma diminuição dos efeitos pelas alterações produzidas na Câmara em relação ao projeto original que o governo propôs, né?